Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê, professor? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. Por quê? O nosso curso de História, o nosso CHC, ele é completo. Aqui atrás o cartaz bonitão e tudo mais. O e-mail para mandar sua dúvida, sua curiosidade, o historiacom1@outlook.com, o Facebook Istuçá e o celular para mensagem, no 3291650267. Professor, você vai falar sobre o quê? Qual que é o seu conteúdo? É sobre História do Brasil. Mas esse conteúdo, pessoal, está muito ligado com a História da América, né? E nós vamos discutir temas aqui que é relacionado a um tema só, que é a questão do prata. Como vocês podem observar aqui do lado, a aula será sobre questão do prata. Introdução. Mas, professor, como assim? O que é essa nova aula para você? Isso mesmo, meu aluno. Essa é uma nova aula, por quê? Na questão do prata, pessoal, aqui na playlist, deixa eu falar para vocês, na playlist de História do Brasil, nesta playlist aqui com 104 aulas, tem aulas muito completas mesmo sobre História do Brasil, beleza? E aqui nessa playlist eu estou falando sobre a questão do prata, tranquilo? Essas aulas estão nesta playlist aqui, ó, chamada de Pulo do Gato, no meu canal mesmo, no YouTube, aonde aqui eu falo de temas importantes para a sua prova. Essa questão do prata, pessoal, nós vamos falar aqui sobre algumas ocorrências que vão acontecer na região do Prata, na região da Bacia Platina. Aonde? Como, por exemplo, questão como a Guerra da Cisplatina. Outra coisa também, a questão da Guerra de Oribe e Rosas. E também a tão falada e que cai muito em prova, a Guerra do Paraguai. Tranquilo, pessoal? Então, esta aula está aqui nessa playlist chamada aqui de Pulo do Gato, nessa daqui, tranquilo, pessoal? Mas também está nessa playlist aqui de História do Brasil, completar-se também, tranquilo? Aí você tem História da América, você tem aqui História Geral, essas três playlists, esta de História da América, essa outra de História do Brasil e essa outra de História Geral, são aulas muito completas. Lembrando, o canal chama Istisattler, tranquilo? Se inscreva. E na parte que chama Playlist, você tem todas essas pastas aqui bem definidas. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou estar falando também, vai estar o link que vai direcionar sobre as aulas de História do Brasil, sobre questão do prata também. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. A introdução. A Bacia do Prata. Pessoal, a Bacia do Prata, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Antes de nós entrarmos nas questões de guerras e conflitos que vão ocorrer naquela região. Essa região, pessoal, se nós observarmos suas características físicas, né, nós vamos observar que ela se torna, de um jeito ou de outra, uma questão que é de muita importância, tanto política e econômica, para países daquele entorno ali, tranquilo? Por exemplo, é a segunda maior bacia do mundo, perdendo aí sobre a bacia amazônica. Tem seus rios e seus afluentes, como o Rio Paraná, o Uruguai e o Rio Paraguai. E esses rios cortam, né, com essa fusão desses rios, formam com seus afluentes, a Bacia do Prata, cortam diversos países, como Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Tranquilo, pessoal? Paraguai e Argentina. E qual que é a importância dessa Bacia do Prata? Porque, em muitas partes, essa Bacia do Prata, ela é navegável. Ou seja, tem como você passar com um navio naquela região. E, pessoal, falando aqui, não falando de hoje, hoje também tem muita importância, como o Porto de Buenos Aires, o Porto de Montevidéu, né? Então são portos muito importantes, mas para aquele período, nós estamos falando aqui, ó, de 1800, 1870, por lá,
né? Onde vai acontecer os diversos conflitos, até mesmo quando o Brasil é colônia, na questão cisplatina, você vai observar o quê? Que esse rio, que essa bacia do Prata, ela tem uma importância política e econômica para diversos países. Para quê? Para escoar a sua produção e até mesmo chegar em regiões que por terra era muito difícil, como por exemplo, o Mato Grosso, né? O Mato Grosso, pessoal, né? No Brasil, naquele momento, chegar por terra era uma questão muito complicada. Então, os rios, nesse caso, a Bacia do Prata, era de muita importância para você chegar nessas regiões e até mesmo no sul aí do Rio Grande do Sul. Tranquilo, pessoal? E o que nós observamos nesse momento? O Paraguai, localizado ali no centro, né, sem uma saída natural para o mar, né, sem estar de frente para o mar, ele tem também, como a Bacia do Prata, uma forma de poder escoar a sua produção e sair para o mar. Tranquilo, pessoal? Então, nós observamos a importância muito grande e econômica da Bacia do Prata. Por quê? Ela vai ajudar tanto na chegada em locais que são inacessíveis, como também no transporte, na parte de escoamento de produções. Então a Bacia do Prata se torna muito importante para diversos países. Tranquilo, pessoal? E, nesse caso, nessa Bacia do Prata, você tem essa grande importância econômica e política, você vai observar a formação de diversas cidades, como, por exemplo, Buenos Aires e entre outros. Também, esse Rio da Prata vai também ser formado como uma forma de limite entre países, tranquilo? E você tem o Rio Uruguai, né? Que você tem o caso aí dos limites e tudo mais, beleza? Pessoal, essa questão do Prata, né, da Bacia do Prata, todos os conflitos que vão ocorrer naquele momento, nós vamos observar que é por falta de interesses, né? É por grande cobiça de interesses de diversos países. E o que nós observamos? Em 1492, Colombo chega à América e reivindica ela para a Espanha. Só que Portugal já navegava e entra em um acordo com com a Espanha, né, com a interferência da igreja também. Em 1494, cria o Tratado de Tordesilhas. O problema é que a Bacia do Prata fica em território espanhol. Ok. O que vai acontecer? Portugal, com a expansão territorial, com os bandeirantes, entre outras coisas, vai começar a ameaçar essas regiões que antes era da Espanha. Gente, o tratado foi firmado. O problema é ele ser cumprido, né? Então, várias ameaças portuguesas vão começar a se expandir, tentando formar um território brasileiro. Isso obriga, em 1776, a Espanha a criar o Vice-Reino do Prata, né? Onde vai ter a sua capital, né? O seu ponto central, né? Que vai comandar Buenos Aires com uma grande importância política e econômica. Porque Buenos Aires vai crescer e muito. Após, né, a onda napoleônica na Europa, nós observamos que Napoleão na Europa é relacionado a processos de independência na América. Então, a Espanha, a América Espanhola, ela começa a se fragmentar em diversos países, como o Peru, Uruguai, Bolívia e as Províncias Unidas do Prata, que seria futuramente a Argentina, né? E no caso da América Portuguesa, o Brasil. Então, pessoal, o que nós observamos é que o Rio da Prata, ele tem poder, né, importância econômica para você escoar a produção e entre outras coisas, importância política por causa de que o Brasil naquele momento era o único país monárquico que continuou sendo império, né, com o rei. Outros países, todos que fragmentaram durante a expansão napoleônica, o Vice-Reino do Prata se transformou em várias repúblicas.
Então, o Brasil ele vai tentar se consolidar ali na região do Prata por causa de quê? Regiões como Mato Grosso, ali a parte oeste, sul do Rio Grande do Sul, que eram, assim, vamos dizer, quase que inacessíveis por meios terrestres, poderiam ser presas fáceis para essas repúblicas recém-formadas, querendo expandir território, ou até mesmo essas províncias brasileiras se passarem de suas cabeças que a república é uma boa. Né? Então, o Rio do Prata para o Brasil tem uma importância política por causa de quê? Para confirmar a consolidação de sua independência e também do seu território. Para que essas províncias que, vamos dizer assim, entre aspas, inacessíveis naquele momento por meios terrestres, a Bacia do Prata se torna importante para manter esse controle. Tranquilo, pessoal? E óbvio, com ideias de criação de um novo reino do Prata, né, um novo vice-reino do Prata, isso também poderia ameaçar o Brasil, né? Uma revolta, uma união de todas essas repúblicas contra um único império, né, naquele momento na América, que era o Brasil. Então nós observamos a importância econômica do Rio da Prata, porque ele se torna navegável, pode escorrer produções, e também na questão do Paraguai, que não tem um acesso direto ao mar, ele tem que passar por essa bacia, então ele precisa dessas áreas navegáveis, né? Então você tem tanto a importância política do Rio da Prata, né, da Bacia do Prata, tanto não só para o Brasil, como para a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, né? Então nós observamos que a Bacia do Prata, ela se torna, vamos dizer assim, um olhar de cobiça para diversos países. E, obviamente, que esses interesses muito grandes na região do Prata, óbvio que de uma hora ou da outra iria surtir conflitos. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido essa introdução, dessa importância da Bacia do Prata, porque na nossa próxima aula, aí sim, nós vamos entrar na parte que fala dos conflitos na questão do Prata. Beleza, pessoal? Então, essa série aí, Questão do Prata, vou falar de todos os principais movimentos que ocorreram na Bacia do Prata. Tranquilo, pessoal? Espero vocês aí na nossa próxima aula. Lembrando que embaixo aqui você tem nas suas descrições dessa aula, vai estar os links dessas aulas falando sobre a Guerra do Paraguai e a questão do Prata, muito mais detalhadas também na playlist de História do Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!